Olá, crianças, tudo bem? Chegou o momento tão esperado da semana, o momento da nossa devocional. A nossa história de hoje está lá no livro de 2 Samuel, do versículo do 1 ao 15. Pegue sua Bíblia, sente-se num lugar bem quietinho, bem gostoso, porque a história de hoje é super legal. Nós vamos aprender sobre a vida de mais um profeta. Vocês se lembram o que o profeta falava? O que um profeta fazia? O profeta, ele ouvia o que Deus tinha para falar para as pessoas e contava, levava a mensagem de Deus para qualquer pessoa, para rico, para pobre, para homens, para mulheres, independente de quem fosse, o profeta obedecia o que Deus falava. E a história de hoje vai falar sobre um profeta que contou uma história, ele era um contador de histórias. Nós já vimos aqui a história de um profeta fujão, que foi Jonas, lembram? Nós já vimos a história de uma profetisa guerreira que foi lutar numa guerra, que foi Débora. Nós já vimos aqui a história de um profeta obediente, que foi Samuel. E hoje a história é de um profeta contador de histórias. Vamos lá? A história é sobre Natã. Natã era um homem que precisava contar uma história, precisava falar com um rei. E falar com os reis eram muito difíceis. Era muito difícil, porque os reis alguns eram muito maus. E ninguém podia chegar perto de um rei para conversar, tinha que pedir licença, tinha que falar assim, um monte de coisas difíceis para poder chegar perto desse rei. E Natã, quando Deus falou para ele que ele precisava conversar com um rei, Natã acho que levou um susto e ele ficou pensando como ele poderia conversar com esse rei, contar aquilo que Deus mandou ele falar para o rei. Então ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de contar uma história para esse rei. E esse rei, sabe quem era? O rei Davi. O rei Davi tinha feito uma coisa muito feia, uma coisa que tinha desagradado a Deus, deixado Deus muito triste. E Natã precisava contar isso para o rei, precisava falar para o rei que o que ele tinha feito tinha desagradado a Deus. Então ele foi lá no palácio, pediu para conversar com o rei, Davi, e ele foi contar para o rei a seguinte história. Preste bem atenção na história que Natã falou para o rei. Natã falou para o rei Davi que tinha 2 homens, um que era muito rico e um que era mais pobrezinho. Esse que era muito rico tinha muitas ovelhas, muitas cabras, muito gado. E o que era mais pobrezinho tinha só uma ovelhinha. E ele amava tanto essa ovelhinha que ele dava banho na ovelhinha. A ovelhinha comia junto ali com as coisas dele. A ovelhinha dormia no colo dele. Ele amava demais essa ovelhinha. Enquanto que o homem que era muito rico tinha muitas ovelhas, ele nem lembrava o nome delas, não tinha tanto amor pelas ovelhas que ele tinha quanto esse que só tinha uma. E um dia chegou uma visita na casa desse homem muito rico. E ele então tinha que preparar uma comida muito gostosa. E ele então, de vez ele matar um cabritinho, uma ovelhinha lá do rebanho dele, sabe o que ele fez? Ele mandou matar a ovelhinha daquele homem que só tinha uma. Mandou matar, tirou aquela ovelhinha daquele homem. O rei Davi ficou tão bravo. Falou, esse homem deve morrer. Que homem sem coração, que homem egoísta, que mandou matar a única ovelhinha que aquele homem tinha. Enquanto que ele tinha um monte de ovelhas. Esse homem tem que ser morto. Esse homem tem que pagar 4 vezes o que ele está fazendo. Então, Natã falou assim pro rei. Rei Davi, esse homem é você. Você fez uma coisa muito errada. E na hora, Davi percebeu. Davi lembrou o que ele tinha feito. E Davi se arrependeu. Davi pediu perdão. Sabe o que ele tinha feito? Davi podia escolher qualquer mulher lá do reino para ser sua esposa. Mas sabe quem que ele quis? Ele quis a esposa de um homem que já era casado. Eles eram casados e felizes e esse rei, o rei Davi, queria aquela esposa. E quando o rei falava que ele queria uma mulher, tinha que ser ela. Ninguém podia falar não, ninguém podia falar não quero, tinha que ser ela, tinha que aceitar. E o rei Davi, então, ficou com aquela única esposa, aquela única mulher daquele homem, que já era casado com ela e que amava ela. E ele fez esse homem de tudo para esse homem ir pra guerra, para esse homem morrer, para Urias morrer. E ele se casou com essa mulher. E ele teve um filhinho com ela.
Aí ele se arrependeu porque ele fez igualzinho aquele homem. Ele podia escolher qualquer mulher do reino, mas ele quis aquela lá que era casada. E isso desagradou a Deus e deixou Deus muito, muito triste. Então, o coração de Davi ficou arrependido e ele pediu perdão para Deus do pecado que ele tinha feito. E ele então Natan falou para ele que os pecados dele, que o pecado dele tinha sido perdoado. E que Deus vê todas as coisas. Mesmo uma coisa que a gente fala assim, eu vou fazer escondido, ninguém vai saber. Provérbios fala que Deus vê tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Se a gente faz uma coisa boa, Deus vê. Se a gente faz uma coisa mal, Deus também vê. E nós, crianças, também podemos ser um profeta. Nós também podemos ser uma profetisa. Contar para as pessoas do amor de Deus, fazer como Natan fez, falar uma história. Nós já aprendemos tantas histórias lindas, histórias de Noé, histórias de Daniel, histórias de Jonas, história do nascimento de Jesus. Nós já vimos tantas histórias lindas e nós podemos contar essas histórias para as pessoas, para que elas aprendam e ouçam o amor de Deus, possam ver o quanto que Deus é maravilhoso. Vocês gostaram da história de hoje? É muito legal, né? Natan foi um profeta contador de história. Ele não teve medo de falar com o rei, falar que aquilo que o rei tinha feito tinha sido errado. E ele então foi corajoso e falou: nós também temos que ser corajosos, tá bom? Vamos fazer uma oração, crianças? Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia tão lindo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor, deixou a Bíblia para nós com muitas histórias lindas, ó Pai. Obrigada pela história de Natan que aprendemos hoje. Abençoe nossa semana e que possamos ter um dia, Deus, cheio do Senhor, ó Pai. Um dia para o Senhor, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a termos coragem, a sermos corajosos, ó Deus, e falarmos do seu amor para qualquer pessoa, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos ver outro profeta também, que foi super legal a história dele. Vamos lá, que no final a gente vai fazer um joguinho, no final de todas as histórias, para ver quantos profetas vocês se lembram, quais são as histórias que vocês se lembram, tá bom? Nós já aprendemos sobre Jonas, que foi o profeta fujão, sobre Samuel, que foi o profeta obediente, sobre Débora, que foi a profetisa guerreira, e hoje sobre Natan, que foi o profeta contador de histórias. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo!